close till I get up. Time is barely on our side. Ia jogando como no ano passado. Ah, não, mas ele já errou lá atrás, ele colocou o Rodrigo Caio de lateral, então, não sei o quê, ele está demorando para enxergar o time e tal. Acho que qualquer um teria dificuldade. Depois ele voltou a usar o mesmo time que o Jesus usava, e aí deu uma entrevista dizendo, poxa, é uma questão de tempo para mim, uma questão de tempo para a maioria dos jogadores. Que realmente ele também pegou uma fase ruim do Bruno Henrique, que hoje até já foi melhor do que nos jogos anteriores, e que pese ter tido uma cabeçada bonita, frontal, mas ele acabou cabeceando em cima do Gatito. O Gabigol agora mesmo de pênalti conseguiu já fazer 2 gols, então o cara vai criando mais ânimo, mais vontade, vai se soltando. Então assim, o time também não estava rendendo, não é por causa do Dome, é por causa dos próprios jogadores. Então não é com o Dome ou com o outro. Saiu o Jesus, quem pegasse ali um elenco como esse seria muito cobrado. Está sendo ele, o catalão está sendo cobrado, mas outros também seriam, porque o time como um todo, porque eu não acredito que ele esteja fazendo assim tanta bobagem. Ah, nossa, ele está escalando, sei lá, o goleiro de centroavante, esse cara é o professor Pardal, tal. Não, ele começou... Não sabia, por exemplo, agora eu achei que ele iria improvisar de novo, ele já confiou no Mateuzinho na lateral, por sinal já começa fazendo a primeira grande chance, um chute bonito dele. Ele podia de novo improvisar, né, enquanto o Isla não tiver bem, ele colocou. Então, assim, ele coloca o time que eu acho que outro técnico colocaria. Ele não conhece mesmo ainda, não sabe de todas as opções que o Flamengo pode dar a ele. Acho que está cedo para cobrá-lo. Se olhar para a tabela e tal, puxa vida, hoje ele poderia ter ganho, em que pese a estratégia do Botafogo e do Autuori estar sendo muito boa. Já mostrou isso contra o Atlético Mineiro e repetiu hoje. Podia até saído com a vitória, porque acabou marcando o primeiro e foi sofrer o gol só no final. Mas acho que contra o Atlético Mineiro funcionou mais. O Botafogo conseguiu, nos contra-ataques, ter mais oportunidades do que teve hoje, até porque lá também jogou com mais atacantes, já de saída no time titular. Mas, enfim, falando do Dome, eu acho que o cara vai xingar, poxa vida, olha lá onde é que está o Flamengo e tal. Até antes desse jogo estava ali entre os 4 piores da tabela, mas, enfim, eu acho que tem que ter calma. Eu teria paciência com ele e acho que a diretoria vai ter, e uma hora os jogadores voltam a jogar o que eles sabem. Por enquanto, não estão jogando. Legal. Bom, a turma do Twitter aqui. Vamos lá. O Raí Oliveira. O Raí, ex-jogador lá de São Paulo, é Oliveira também, né? O Raí. Pode ser Raí aqui. Bom, mas ele coloca Raí ou Raí Oliveira, locutor. Boa, locutor. Vamos lá. Ó. Boa noite, pessoal. Uma vez vi o Jorge Jesus falando que tinha proibido os jogadores Everton Ribeiro, Arrascaeta de driblar. Toca a bola de primeira. Hoje, todos os jogadores do Flamengo querem dar um drible a mais. Vocês também acham isso? Daqui a pouco, quem pegar aqui essa pergunta pode responder. Magno Penido, dizendo, boa noite a todos. Eu acho que esse técnico do Flamengo não tem experiência e capacidade de fazer esse time jogar. Auxiliar não toma decisões. O Magno aqui se referindo ao Dome, que era auxiliar do Pepe Guardiola. Já tinha se tornado técnico, né, lá nos Estados Unidos, mas, enfim, com pouca experiência como técnico. A Ivone Arguimon está dizendo, caros, os técnicos merecem um pouco mais de paciência de parte dos torcedores. Esse rodízio constante não favorece ninguém. Obrigado, Ivone. Cláudio Vieira Lima. Ano passado o Flamengo foi quem melhor se beneficiou com a parada. Esse ano parece que foi o mais prejudicado. E ainda aqui o Poetas do Futebol, Prieto, pergunta para o Zinho o que ele espera desse Flamengo do Dome e o que ele está achando do Michael não ter vez com o catalão. Então é a turma falando a respeito de Flamengo e Botafogo. Então tem a pergunta para o Zinho, tem a outra que eu fiz aqui, quem quiser pode responder, mas eu vou sempre invertendo aqui com a mesa. Leandro Quesada, falando no clássico Flamengo e Botafogo e o empate por 1-1, Quesada.
Eu estou ouvindo atentamente, né, todos os comentários, Edmundo, Mauro, você fazendo as perguntas, daqui a pouco a gente vai ouvir o Zinho. A gente tem falado do Flamengo nos últimos dias, né? Ou melhor, todos os dias, né? Todos os santos dias. Se fosse o Abel, deixando a Arrascaeta e o Gerson no banco de reservas, a cabeça dele já teria sido arrancada na Barra da Tijuca. Se fosse o Abel, vou repetir, tá? E, por favor, não picotem aquilo que eu vou falar, coloquem na íntegra, tá? Se fosse o Abel, colocando Arrascaeta e Gerson no banco de reservas, ele já teria a cabeça decepada por alguém. Então, é aquela história, vamos combinar? O que o Domi tem na cabeça de colocar Arrascaeta e Gerson no banco? A não ser que eles estejam pessimamente preparados no quesito físico. Então nem coloca os caras no banco, pô. Faz um trabalho específico, quando eles estiverem legais, eles voltam. Na época do Abel, pré-JJ, tinha a história do Abel no escalar o Arrascaeta, lembra disso? Com o qual eu não concordava. Falei, pô, onde que o Abel tá com a cabeça de não escalar o Arrascaeta? O cara gastou a bola no Cruzeiro. Um cara desse quilate, desse valor, dessa técnica, de Copa do Mundo, jogador decisivo, que faz gols, que pifa, que dá assistência, você não pode deixar no banco de reservas. A não ser que tenha algum problema sério, que não é. Então já começa por aí. Ah, ok, ele não conhece o elenco. Poxa, mas será que não tem ninguém dentro do Flamengo para falar o que foi o Arrascaeta? O que foi o Gerson? O que foram ambos em 2019? Ou esses caras não jogaram nada? E o pior, quem entra não faz melhor. O Vitinho está fazendo melhor? Ou fez melhor hoje? Não. O Thiago Maia pode até ser titular, ok, mas também não fez melhor. Quanto tempo a gente vai dar para o Domi para ele conhecer esse elenco? Mais 2 meses? Mais 2 meses, amigo, já acabou um monte de coisa aí. Já recomeçou a Libertadores, Campeonato Brasileiro, se perder mais 5, 6 pontos importantes para recuperar depois é complicado. O Flamengo deixou 10 pontos para trás já dos 15 que disputou. Então, na realidade, eu não estou explicando nada, eu estou querendo que me expliquem. O que mais tem que se esperar? Pô, o Flamengo tem uma seleção. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. O Flamengo tem os salários em dia. O Flamengo pode dar ao técnico, ao olhar para trás para o banco de reservas, opções para mudar. Ok, durante um jogo. O Flamengo já estava pronto. O Jesus deixou o Flamengo pronto. Ah, mas já tinha uma queda. Normal, todo mundo caiu. A gente viu Champions League, Europa League, ninguém voltou top de linha. O Bayern de Munique voltou porque na Alemanha voltou antes, então isso foi uma vantagem. Ok, mas ele poderia estar jogando mais ainda, né? Se tivesse uma preparação física adequada, se não tivesse tido a pandemia. Então, sinceramente, eu acho que se a gente começar também a arranjar um monte de desculpa aqui, aí para, né? Quantos treinadores não gostariam de ter uma Seleflá na mão? Né? Tá na hora de... Ah, vou mudar porque tem que fazer do meu jeito. Close till I get up. Time is barely on our side. Ok, Domi, você pode fazer porque você é o técnico. Só que você tem que fazer algo que seja melhor do que aquilo que a gente estava acostumado a ver. E não está sendo melhor. Olha, deixar craque no banco de reservas, me desculpem. Eu não estou falando de tática, de nada. Eu estou falando de craque. Os técnicos reclamam que não tem craques. Quando tem 2, um de seleção uruguaia, outro de seleção brasileira, os caras ficam no banco. Ah, sinceramente, eu não entendo, viu? Quesada. Ozinho, o Leandro Quesada, parte do... Quem chamou? Alguém chamou ou não? Eu chamei o Mauro aqui, Nivaldo. Só um porém aí. Posso falar? Antes do Zinho, 1 minuto? Claro, diga. Não. Pode, Só para lembrar, claro. só para lembrar que eu também falei que, né, ele precisa conhecer melhor o elenco para saber as opções numa hora de uma substituição. Mas vamos lembrar que ele jogou com o Arrascaeta e o Gerson os 2 jogos anteriores como titulares. Então não é porque os caras estão treinando mal, não. É porque, de repente, ele não está vendo nesses 2, né, o que eles renderam ano passado. Ele pode ser ruim de avaliação. Eu concordo com o Quesada. Esses 2 são titulares. Agora, ele chegou a colocar
né? Quando ele repetiu o time contra o Curitiba e contra o Grêmio, e tinha todo mundo lá. É que aí ele vai tirando. Então, talvez ele não esteja avaliando bem esses dois, ou ele não saiba avaliar, né? Craques como Arrascaeta e Gerson. Só isso, Nivaldo. Não, foi ótimo você fazer essa colocação também, porque eu jogo mais peso ainda na pergunta aí para o Zinho. Zinho, você prestou atenção no comentário do Leandro Quesada e do Mauro aí. O Quesada, em determinado momento, ele disse, na verdade eu não estou comentando, eu estou questionando. Ele quer respostas. Você tem respostas aí para todas essas indagações e questionamentos aí do Quesada, Zinho, com relação à equipe do Flamengo? Olha, tenho a minha análise, né? Não sei se ela vai de encontro àquilo que ele queira, né? Vamos ver se eu tento convencer o Quesada, né? Mas assim, eu concordo com muitas coisas. Vamos lá, ele vai ter o direito à réplica depois. Bom, primeiro eu queria mandar um abraço pro Rogério Teixeira, nosso telespectador aí, pai do Luan, zagueirão do Palmeiras, está ligado aqui com a gente. Mandar um abraço para ele. Gosta dessa bancada, assiste aqui o AUP todo domingo. Seu Rogério, um forte abraço, hein? Parabéns pelo filhão que está jogando muito bem no Palmeiras, hein? Olha, Prieto, sobre aquela pergunta que estava antes aí, né? Por que o Domi ainda não engrenou no Flamengo? Bom, na minha ideia é o seguinte: ele chegou ao Flamengo, fez 5 treinos, se fez 5 treinos. Foi estrear contra o Atlético, que era aquele time, uma sensação com o trabalho do Sampaoli, né? O Sampaoli conhecia mais o Flamengo do que ele, que era o treinador do Flamengo, porque enfrentou muito esse elenco, esse time do Flamengo, desculpa. Então o Sampaoli se organizou, se armou, mudou o seu sistema de jogo até para jogar com o Flamengo, né? Começou com 3 zagueiros, coisa que ele não vinha fazendo. E aí o Domi, eu acho que esse pouco tempo de trabalho e a metodologia de trabalho dele, aí eu estou dando uma informação, tá bom? Não é minha opinião, é informação. O grupo lá do Flamengo ainda está se adaptando ao modo e o jeito do Domi trabalhar. Eles estavam acostumados com um treinador mais colérico, né? Um cara mais intenso, não só no jogo, mas nos treinos também. Dizem que o Jorge Jesus chegava lá 3, 4 horas antes, queria que a comissão técnica e os funcionários chegassem bem antes, ele sentava com todo mundo antes dos jogadores chegarem, e aí depois, quando os jogadores chegavam, tinha primeiro uma preleção, uma palestra antes de treinos. E aquilo que ele conversava, ele ia para o campo, era uma metodologia de trabalho diferente, e até a forma de trabalhar com os atletas, mais intenso. O Domi, a informação que eu tenho, que é um cara mais calmo, mais tranquilo, a própria preleção dele é diferente. Então, o time e ele estão se entrosando, se conhecendo, só que dentro de um campeonato, que é isso aí. Não é aquele nível maravilhoso, que eu acho que o nível ainda está razoável, né? Ainda não está um nível de campeonato maravilhoso, e o Flamengo desceu esse patamar e está igual a todos, até um pouquinho abaixo de alguns, por falta de entrosamento de jogadores com o método de trabalho do treinador. Essa é uma informação, não é nem só opinião. Então, o jeito que ele treina, o jeito que ele esquematiza, ele já deu para perceber que não é a característica de trabalhar com esses 2 caras por dentro ali, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ele quer homens de velocidade pelo lado. Aí vem uma resposta para você também. Por que, para o internauta, né? Por que ele não utiliza o Michael? Aí é uma questão de opção e de gosto dele, que ele está dando mais oportunidade para o Vitinho e até entrou nesse jogo com o Pedro Rocha, deixando o Arrascaeta no banco. E respondendo também às colocações do Quesada, eu acho que o Gerson não vinha jogando bem. É jogador de seleção, eu também elogiei demais, mas ele, a
Arrascaeta e Bruno Henrique eram... O elenco todo não joga o futebol que pode jogar. Mas esses três, principalmente, para mim, eram os que estavam muito destoando daquilo que vinham fazendo. O Gerson lento demais. O Gerson era o coringa, o cara que ditava o ritmo do meio-campo. Sem a bola, voltava ao lado do Arão. Com a bola, se transformava no meio, infiltrava, chegava como elemento surpresa. Muito devagar o Gerson. Então, o treinador começa a ver isso e vai buscar alternativas. É a função dele. Mas sem conhecer esse elenco e com uma forma de trabalho diferente, vai levar tempo, sim. Aí. Zinho responde para o Mauro, para o Quesada, para o internauta. Como é que diria o... Como é que é o professor Raimundo? Eita, comentarista. Queria ter um filho assim. Que bacana. Boa, Zinho. Pessoal, olha, presta atenção aqui. Não era? Não era Zinho? Eu falava, queria ter um filho assim. Bonitinho. Ó, tem um negócio muito legal aqui, mestre, que eu vou passar para vocês tanto, agora. Mestre. Nem tanto. Boa. O Oswaldo de Oliveira esteve ontem no Expediente Futebol. Esteve na programação Fox Sports. Eu vou colocar aqui aspas do Oswaldo de Oliveira e eu quero ouvir de vocês os comentários aqui. Então, Edmundo, vou começar com você aí. Chega mais perto aqui, Edmundo. Tá aqui, olha. Abrindo aspas. Oswaldo Oliveira, hein? O que o Domi está fazendo é sugestão de alguém do Flamengo. Ele não faria nada disso se alguém não tivesse dito que daria para fazer. Ele não conhece ninguém. Óbvio que está ouvindo sugestões. Fecha aspas. Então, Oswaldo Oliveira. Edmundo, seria... Como é que a gente pode colocar? Posso colocar que seria aqui, de acordo com o Oswaldo, uma interferência de alguém no Flamengo? Se não quiser usar interferência... Está chegando perto aqui, boa. Se não é interferência, sugestões... Isso acontece mesmo, Edmundo? O que você acha? Isso ajuda? Nesse caso aqui, está atrapalhando? Como é que você analisa o que disse aqui o Oswaldo Oliveira? Você acha que ele tem razão ou não? Olha, Preto, eu admiro, respeito e gosto demais do Oswaldo. Mas nessa eu tenho que discordar com ele. Vocês viram o jogo hoje? Acordei cedinho para assistir. O que eu quero dizer com isso? Como é que acordou o quê? Cedinho. No domingo, acordar 10 horas. Acordou o quê? Para assistir o jogo é cedo. O jogo começou 11 horas. Como acordei cedinho para assistir? Edmundo, por favor, não se entrega assim em rede nacional, Edmundo. Caprichado. Fiquei vendo... Eu botei o relógio para despertar. Eu botei o relógio para despertar para não perder o início do jogo hoje. Vamos. Vamos lá, Edmundo. O Gabriel Barbosa, onde jogou o Gabigol? Aberto lá pela direita. Onde jogou o Bruno Henrique? Centralizado. Isso não era dessa forma que jogava o Jorge Jesus. É isso. Close till I get up. Time is barely on our side.